No momento em que Adrienne Carter assinou a carta de demissão voluntária, Vanessa Brooks sorriu e se virou para todo o andar, anunciando que daria uma festa naquela noite para comemorar, finalmente removendo o último obstáculo entre ela e a cadeira de diretora. Aplausos e risadas encheram o escritório enquanto Adrien carregava sua caixa até o elevador sem dizer uma palavra. Minutos depois, o elevador abriu novamente. Evelyn Harper, a presidente do conselho da empresa, saiu pálida, segurando um documento ainda firme em uma das mãos. Ela olhou para a sala uma vez e sua voz cortou as risadas. Onde ele está? 3 horas antes de aquele elevador se abrir, o 9º andar do Sterling Hayes Group parecia uma manhã de terça-feira qualquer. Telefones tocavam, impressoras faziam barulho e a sala de conferências do canto permanecia vazia, com as persianas parcialmente fechadas. A mesa de Adrienne Carter ficava no final da fileira, perto da janela, sendo o único posto de trabalho no andar sem uma única fotografia, placa ou caneca personalizada. Apenas um monitor, um teclado e 3 blocos de anotações empilhados perfeitamente no canto. As pessoas passavam por ela todos os dias há 4 anos e nunca olharam 2 vezes. Ele havia entrado na empresa como especialista sênior em contas estratégicas e continuava exatamente na mesma posição, o que foi a primeira coisa que qualquer pessoa achou estranha sobre ele. 2 vezes a empresa abriu um caminho para cargos de gestão e 2 vezes Adrien deixou o prazo passar sem enviar seu nome. O Departamento de Recursos Humanos presumiu que ele não tinha ambição. A verdade era mais simples e ninguém jamais se preocupou em perguntar. A gestão significava viagens, e viagens eram a única coisa que sua vida em casa não conseguia absorver. Ele cuidava sozinho de uma casa, e a matemática da sua semana era fixa de uma maneira que a de outras pessoas não era. Então ele aceitou o trabalho que ninguém mais queria, e fazia tudo daquela mesa. Acontece que aquele trabalho era o mais difícil de todo o prédio. Quando uma conta de distribuição em Cleveland ficou sem resposta por 5 semanas, Adrien reconstruiu o relacionamento com 11 ligações e um cronograma de pagamento reescrito. Quando o relatório de conformidade da região oeste voltou rejeitado 40 horas antes do prazo, ele encontrou o erro às 2 da tarde e enviou um pacote corrigido por entregador às 7. O andar sabia que essas coisas aconteciam. O andar simplesmente não associava essas conquistas a ele, porque Adrienne nunca se levantava depois e dizia isso. Gregory Doyle, que sentava 2 fileiras à frente e havia entrado na empresa 8 meses depois de Adrienne, certa vez o descreveu para um grupo durante o almoço como "o cara que conserta as coisas". Não era para ser cruel. Era uma descrição de mobília. Essa era a forma que a reputação de Adrienne havia tomado ao longo de 4 anos, e ele não fez absolutamente nada para mudar isso. Algo que o escritório interpretou como concordância. Vanessa Brooks interpretava de outra maneira. Ela comandava o departamento de contas estratégicas há 2 anos e meio e tinha o hábito de puxar os registros de correspondências dos clientes nas tardes de sexta-feira, da mesma forma que outras pessoas liam cotações de ações. Ela vestia sua ambição da mesma forma que vestia seus casacos, ajustados e impossíveis de ignorar. O diretor da divisão comercial iria se aposentar no outono. Ela já havia conversado informalmente com 2 membros do conselho. Já tinha sua apresentação preparada em 11 slides e já sabia exatamente o que estava no caminho dela. Não era uma concorrente. Adrienne nunca havia se candidatado a nada. Era pior do que isso. Era o próprio registro de correspondências. A cada trimestre, quando Vanessa puxava os registros do departamento para montar seu resumo de desempenho, o mesmo nome aparecia por baixo das maiores vitórias. Não nas manchetes, não nas apresentações que ela fazia para os superiores, mas na base de tudo. A recuperação de Cleveland, a correção da conformidade, os termos renegociados em Phoenix. Se alguém no andar executivo algum dia abrisse os arquivos originais em vez de apenas ler o resumo dela, encontraria um departamento cujos resultados passavam por uma única mesa perto da janela. E descobririam que a mulher que afirmava liderá-lo havia passado 2 anos e meio descrevendo o trabalho dele como desempenho do departamento. Ela havia dito a si mesma por muito tempo que aquilo era normal. Gerentes apresentavam resultados da equipe. Esse era o trabalho. Mas em algum momento do último ano, a história ficou mais difícil de sustentar, porque os resultados não estavam distribuídos por uma equipe. Eles estavam concentrados, e essa concentração estava se tornando visível para qualquer pessoa que olhasse. Então veio a Nolan Whitfield Industries. Tudo havia começado pequeno, e havia começado com Adrien,
algo que Vanessa sabia porque ela mesma havia aprovado a primeira despesa de viagem e não pensou nada sobre aquilo na época. Uma apresentação fria em uma conferência comercial em março. Uma ligação de acompanhamento, depois outra. Marshall Reed, que cuidava das parcerias norte-americanas da Whitfield, era conhecido em todo o setor como um homem impossível de convencer. Alguém que havia abandonado 3 fornecedores em 2 anos por causa do que ele chamava de problemas de confiança. Ele não respondia a propostas. Ele respondia, aparentemente, a um homem que respondia seus e-mails em horários estranhos e nunca exagerava nada. Em julho, a conversa havia se transformado em uma negociação. Em setembro, havia um acordo sobre a mesa no valor de 12 milhões de dólares por 3 anos, o maior contrato individual da história da empresa. E Vanessa fez o que sempre fazia. Ela criou o resumo. Ela apresentou o progresso aos superiores na reunião mensal. Ela usou a palavra nós tantas vezes que ela deixou de significar qualquer coisa e ninguém lá em cima jamais pediu para ver a sequência de correspondências por trás daquilo. Porque por que pediriam? O que ela dizia a si mesma era que o acordo estava praticamente finalizado. Os termos estavam definidos. O relacionamento estava construído. O que restava era apenas papelada. E papelada não precisava do homem da mesa perto da janela. Precisava da assinatura de um diretor. E em 6 semanas haveria um novo diretor. E tudo depois disso pertenceria a quem estivesse segurando a caneta. Havia uma coisa que ela não tinha lido. Marshall Reed havia insistido em uma cláusula de continuidade de pessoal no anexo final, elaborado na última rodada de revisões negociadas diretamente entre ele e Adrien em 4 chamadas separadas. Vanessa recebeu o anexo como arquivo em uma quinta-feira e não o abriu porque ele tinha 40 páginas de apêndices e ela tinha um jantar entediante naquela noite. Ela arquivou o documento. Ela tinha toda a intenção de lê-lo depois. Na noite de 14 de outubro, Adrien estava sentado à mesa da cozinha com um laptop e uma caneca de café já frio, porque o comitê executivo da Whitfield estava em um fuso horário 11 horas à frente, e a linguagem final sobre transferência de responsabilidade precisava ser resolvida antes que o conselho dele se reunisse. A ligação começou às 10 da noite. Ela ainda estava acontecendo às 4 da madrugada. Marshall Reed ficou na linha durante todo aquele tempo e 2 vezes pediu desculpas pelo horário. Adrien disse para ele não se preocupar. Eles analisaram o cronograma de indenização, cláusula por cláusula, e em certo momento Reed discordou fortemente de uma limitação que a equipe jurídica da Sterling Hayes havia inserido. E Adrien fez algo que um vendedor não faria. Ele concordou com ele. Disse que a cláusula protegia a Sterling, mas não a parceria, e propôs uma linguagem alternativa que dava mais espaço para a Whitfield. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes que Reed falasse novamente. Ele disse que em 19 anos nunca havia tido um fornecedor argumentando contra o próprio departamento jurídico às 4 da madrugada, e que esse era o motivo pelo qual ele estava assinando o contrato. Adrien respondeu algo sem compromisso e passou para o próximo item. Ele não anotou aquele momento. Nem passou pela cabeça dele que aquilo importava. A ligação terminou às 4h50 da madrugada. Ele dormiu por 2 horas e acordou com um telefone que não havia carregado porque ele o tinha desconectado para ligar o laptop. Ele registrou sua entrada no 9º andar às 9h40 da manhã do dia 15 de outubro, 40 minutos depois do início do horário principal, e foi a primeira vez naquele ano que ele chegou atrasado para qualquer coisa. Vanessa estava em sua mesa desde as 8. Ela observou quando ele saiu do elevador, e o que passou por ela não foi cálculo, mas alívio. O tipo específico de alívio de uma pessoa que já tomou uma decisão e acabou de receber uma razão melhor para justificá-la. Às 8h41 daquela manhã, ela havia aberto um modelo de documento do departamento e criado algo que pretendia usar antes do fim da semana. Os 40 minutos tornaram aquilo mais fácil. Foi só isso que fizeram. Ela marcou a reunião para as 10 horas na sala de conferências do canto e pediu que Gregory Doyle participasse como testemunha do departamento. Ela não contou a Doyle o motivo. Adrien entrou segurando o arquivo da Whitfield, colocou-o sobre a mesa e não o abriu. Vanessa começou perguntando que horas ele havia chegado, e ele respondeu. Ela anotou. Ela perguntou se ele tinha conhecimento da política de horário principal do departamento. Ele disse que sim. Ela perguntou se ele havia enviado algum aviso sobre uma alteração de horário. Ele disse que não, porque havia estado em uma ligação com o comitê executivo da Whitfield até quase 5 da madrugada. Vanessa não perguntou nada sobre a ligação.
Essa foi a escolha, e ela fez isso de propósito, em menos de um segundo. Ela olhou para suas anotações e disse que o departamento não poderia avaliar explicações pessoais para falhas de política, porque se fizesse isso, todos teriam uma. Ela disse que aquilo refletia um padrão de falta de confiabilidade. Ela usou a frase "problemas recorrentes de disponibilidade", uma expressão que descrevia algo que nunca havia acontecido. E Doyle, no final da mesa, escreveu aquilo como se fosse um fato. Adrien colocou a mão aberta sobre a pasta. Ele disse que havia um acordo de 12 milhões de dólares dentro dela, que tinha chegado à linguagem final 6 horas antes, e que se ela queria discutir as últimas 24 horas, aquilo era exatamente o que as últimas 24 horas tinham sido. Vanessa disse que o acordo era uma conquista do departamento e que nenhum indivíduo da equipe iria usar um relacionamento com o cliente como escudo para uma conduta pessoal. Ela disse aquilo de maneira calma, sem levantar a voz, e atingiu mais forte do que um grito teria atingido. Então ela abriu sua pasta, tirou uma única folha e deslizou o documento pela mesa. Era uma carta de demissão voluntária, já datada, já formatada com o nome dele, seu cargo e seu número de funcionário nos campos corretos. O único espaço vazio em toda a página era a linha da assinatura. Ela disse que a empresa estava preparada para tratar aquilo como uma decisão mútua, o que protegeria o histórico dele, e que a alternativa seria um processo formal de desempenho que entraria em seu arquivo permanente e o seguiria para onde quer que fosse depois. Ela disse que era uma cortesia profissional e que estava oferecendo aquilo porque respeitava suas contribuições. Adrien olhou para a data na carta e entendeu que aquela página existia antes da reunião, provavelmente antes daquela manhã, e talvez antes mesmo de ele chegar atrasado pela primeira vez. Ele disse a ela que havia uma cláusula de pessoal no anexo 4 do acordo com a Whitfield, negociada na rodada final, e que ela precisava ler aquilo antes que qualquer um deles assinasse alguma coisa. Ele falou no mesmo tom neutro que usava para tudo, e esse era o problema, porque não parecia um aviso. Vanessa disse que havia revisado completamente a documentação da Whitfield e que não permitiria que uma conversa sobre política fosse desviada para uma explicação contratual. Ela disse que a fase de implementação era administrativa e que o departamento cuidaria dela. Então pediu que ele tomasse uma decisão. Ele perguntou a Doyle, sem virar a cabeça, se ele achava aquilo razoável. Doyle se mexeu na cadeira. Disse que todos precisavam seguir o mesmo padrão e que, se um especialista pudesse aparecer quando quisesse, isso prejudicaria todo o andar. Ele usou a palavra disciplina. Não era exatamente uma mentira. Era um homem escolhendo de que lado da mesa ficaria, escolhendo rapidamente. E Adrien ouviu aquela escolha claramente. Vanessa disse que daria alguns minutos a ele e saiu da sala. E deixou a porta aberta, o que não foi um acidente, porque em menos de 90 segundos o conteúdo da conversa atravessou o andar, como essas coisas sempre fazem. Quando Adrien saiu para pegar água, 2 pessoas perto da impressora pararam de conversar. Alguém perto da cozinha disse alto o suficiente para ser ouvido que já estava na hora de alguém resolver aquilo. Outra voz concordou, dizendo que o departamento não poderia funcionar baseado em casos especiais. Adrien ficou parado no corredor com um copo de papel na mão e fez a única conta que realmente importava para ele. 4 anos. 11 ligações para Cleveland. Um pacote de conformidade enviado por entregador às 7 da manhã. 7 meses construindo um relacionamento com um homem em outro hemisfério que havia abandonado 3 fornecedores em 2 anos. 6 horas em uma ligação na noite anterior que terminou às 4h50 da madrugada, durante a qual ele havia argumentado contra o próprio departamento jurídico porque era coisa honesta a fazer. E nos 4 minutos, desde que aquela porta havia se aberto, nenhuma pessoa naquele andar havia feito uma única pergunta. Não perguntaram o que aconteceu. Não perguntaram por que ele estava atrasado. Não perguntaram se o arquivo sobre a mesa valia alguma coisa. 30 pessoas que haviam visto ele trabalhar por 4 anos chegaram a uma conclusão em menos de 4 minutos. E a conclusão era que ele era um problema sendo resolvido. Essa foi a coisa que finalmente mudou. Não foi raiva. Adrien nunca teve muito talento para raiva. Era algo mais silencioso e permanente. Durante 4 anos, ele acreditou que, se fizesse o trabalho corretamente, o histórico acabaria falando por ele. Parado naquele corredor, ele entendeu que não havia histórico. Havia apenas a história que as pessoas contavam, e ele nunca havia contado a própria história.
Enquanto isso, outra pessoa vinha contando a história dele há 2 anos e meio. Ele voltou para a sala de conferências. Vanessa retornou com o tablet debaixo do braço e perguntou se ele havia tomado uma decisão. Adrien pegou a caneta. Ele não discutiu. Não pediu o representante de recursos humanos ao qual tinha direito. Não mencionou o anexo uma segunda vez. Ele assinou seu nome na linha, endireitou a página e a deslizou de volta pela mesa. Então disse a única coisa daquela sala que Vanessa lembraria pelo resto da carreira. Ele disse que ela nunca havia perguntado uma única vez no que ele estava trabalhando, e que um dia ela desejaria ter perguntado. Ela interpretou aquilo como uma ameaça, registrou como amargura e anotou o horário. Ele voltou para sua mesa e pegou uma caixa de papel de copiador ao lado do armário. Arrumar suas coisas levou 11 minutos, porque quase não havia nada para levar. 3 blocos de anotações jurídicos, um carregador de celular reserva, uma caneca do departamento que ele nunca havia realmente usado. Ele deixou o laptop, o crachá e a pasta da Whitfield perfeitamente alinhados no centro da mesa, porque a pasta pertencia à empresa e ele não era o tipo de homem que pegava coisas que não eram suas. Ninguém se levantou. Alguém perto dos elevadores disse: "Cuide-se." E uma voz falou para a sala inteira, não para ele. Vanessa esperou até as portas se fecharem. Então ela foi até o centro aberto do andar, colocou as 2 mãos no encosto de uma cadeira vazia e disse a todos que, depois de um processo longo e difícil, o departamento finalmente estava seguindo em frente e que ela pagaria bebidas no Marlos às 7 para comemorar a remoção do último obstáculo no caminho para onde aquela equipe estava indo. Os aplausos começaram com Doyle. Eles se espalharam da forma como aplausos costumam se espalhar. Por alívio, reflexo social e pelo desejo humano comum de estar ao lado do vencedor. Alguém riu. Outra pessoa perguntou se a conta estava liberada. O indicador do elevador desceu em direção ao saguão e ninguém no 9º andar observou. 16 andares acima deles, Evelyn Harper estava lendo o mesmo documento desde as 9 horas daquela manhã. Ela comandava a Sterling Hayes como presidente do conselho há 6 anos, e o que ela confiava era no papel. Não porque desconfiasse de seus gestores, mas porque havia aprendido cedo que resumos são escritos por pessoas interessadas na forma como eles serão interpretados. Era um princípio que ela aplicava rigorosamente a contratos. E, como admitiria mais tarde, diante de 30 pessoas, não aplicava nem de longe com o mesmo rigor à própria organização. O acordo da Whitfield chegou assinado às 9 horas, carregando assinaturas do conselho da Whitfield, datadas das 6 daquela manhã, no valor de $12 milhões por 3 anos. Evelyn limpou sua agenda e começou na página 1. 2 horas depois, ela ainda estava lendo quando chegou ao 4º anexo, seção 14, subseção C. A execução do acordo estava condicionada ao envolvimento direto contínuo de Adrien Carter como líder do programa e, no caso de sua saída da Sterling Hayes Group por qualquer motivo, a Whitfield reservava o direito unilateral de encerramento sem penalidade. O nome apareceu 11 vezes em 4 páginas. Não havia mecanismo de substituição e nenhum período de correção. Evelyn leu 2 vezes. Depois ligou para o 9º andar para marcar uma apresentação, porque em 6 anos ela nunca havia estado na mesma sala que aquele homem. O maior contrato da história da empresa acabara de ser construído em torno dele. Uma assistente do departamento disse que o Sr. Carter havia pedido demissão naquela manhã e já tinha limpado sua mesa. Ela não fez uma segunda pergunta. Ela desceu pelas escadas até o elevador no 12º andar, porque era mais rápido do que esperar, e desceu segurando o anexo ainda em sua mão. As portas abriram no 9º andar no meio de uma conversa sobre se o Marlos aceitava reservas para grupos com mais de 20 pessoas. A sala não entendeu quem ela era imediatamente. Vanessa saiu de seu escritório de vidro com o tablet na mão, já sorrindo, já preparando uma saudação, porque uma visita da presidente do conselho em um dia como aquele só poderia significar uma coisa. Evelyn disse que o conselho da Whitfield havia executado o acordo às 6 horas daquela manhã. $12 milhões por 3 anos. O maior contrato individual que a Sterling Hayes já havia assinado. Ela disse aquilo de forma neutra, da maneira como as pessoas entregam notícias que ainda não tiveram tempo de sentir. Por cerca de 2 segundos, o andar reagiu como um andar reage a uma boa notícia. Alguém chegou a bater palmas uma vez antes de perceber que ninguém mais havia feito isso. Então Evelyn levantou o anexo e disse que o acordo continha uma cláusula de continuidade de pessoal. Ela leu a seção 14, subseção C. Ela permitia tudo aquilo.
E ela não suavizou a frase sobre o encerramento unilateral. Ela disse que a confiança da Whitfield no acordo estava baseada em um único indivíduo mencionado pelo nome, que esse indivíduo era citado 11 vezes, e que o nome era Adrian Carter. Ela abaixou as páginas e perguntou pela segunda vez: "Onde ele está?" O silêncio tinha uma qualidade específica. Não era exatamente choque. Era 30 pessoas revisando simultaneamente a última hora do próprio comportamento. Vanessa se recuperou primeiro porque precisava. Ela disse que Adrian havia pedido demissão voluntariamente naquela manhã, que tinha sido uma decisão dele e que o departamento havia aceitado aquilo com pesar. Ela disse a palavra pesar e ouviu como ela soava fraca em sua própria boca. Evelyn perguntou: "Que horas?" Vanessa respondeu: "Por volta das 10. Evelyn olhou para o anexo e disse que o conselho da Whitfield havia assinado às 6, o que significava que, por 4 horas e meia, a Sterling Hayes havia sido parte de um acordo condicionado a um homem que ela estava removendo e que a condição havia sido quebrada pela própria empresa, naquele prédio, por alguém que estava naquele andar. Doyle estava olhando para o carpete perto da cozinha. A pessoa que havia dito que já era a hora de alguém resolver aquilo ficou completamente imóvel. Evelyn perguntou quem havia conduzido a demissão. Vanessa disse que havia sido ela, como chefe do departamento dele, e que tinha ocorrido um problema de presença. Então Evelyn fez a pergunta que definiria tudo o que aconteceria depois. Ela perguntou se alguém naquela reunião sabia, naquele momento, que Adrian Carter havia estado em uma ligação de negociação com o comitê executivo da Whitfield até quase 5 da madrugada. Vanessa disse que não. Foi a primeira mentira direta, e ela contou aquilo de pé ao lado de Gregory Doyle, que havia sentado no final daquela mesa de conferência e anotado a frase "problemas recorrentes de disponibilidade", enquanto Adrian dizia em voz alta as palavras $12 milhões. Evelyn disse a Vanessa para colocar Adrian no telefone antes do fim do dia e voltou para o elevador. As portas se fecharam em um andar onde ninguém mais estava falando sobre o Marlos. A primeira ligação foi para a caixa postal às 4h12. A segunda também. Às 4 horas, Vanessa havia ligado 9 vezes, enviado 4 mensagens e mandado 2 e-mails pelo endereço pessoal depois que a conta corporativa dele rejeitou suas mensagens. Adrien estava sentado em seu carro no estacionamento de um supermercado quando a ligação começou. Ele viu o nome dela aparecer na tela e não tocou no telefone. Ele não estava fazendo drama. Ele simplesmente não tinha nada para dizer a ela. E ele havia passado 4 anos sendo a pessoa que sempre atendia. Às 4h20, Evelyn parou de delegar e ligou pessoalmente para Marshall Reed. Ela contou a verdade porque não havia nenhuma versão das próximas 24 horas em que mentir para Marshall Reed melhoraria alguma coisa. Ela disse que Adrian Carter havia sido afastado da empresa naquela manhã, que ela não havia sido informada, que parecia que ele havia sido pressionado a assinar uma carta de demissão preparada e que ela pretendia corrigir aquilo. Reed ouviu sem interromper. Então explicou por que a cláusula existia. Ele disse que a Whitfield havia abandonado 3 fornecedores em 2 anos e que o motivo havia sido exatamente o mesmo todas as vezes. A pessoa que construiu o relacionamento desaparecia dentro de 1 ano após a assinatura, sendo substituída por alguém que nunca havia feito nenhuma das promessas que estavam sendo cumpridas. Ele disse que o conselho havia autorizado $12 milhões sob uma única condição. E a condição não era uma empresa, era uma pessoa. Ele deu a ela até o fim do expediente do dia seguinte. Se Adrian Carter não estivesse confirmado na posição até lá, a Whitfield exerceria o direito de encerramento. E acrescentou que seu conselho estaria extremamente relutante em reabrir negociações com uma empresa que havia feito aquilo, por qualquer valor, em qualquer ano futuro. Evelyn pediu uma coisa: que ela tivesse permissão para explicar tudo a Adrian antes que a Whitfield fizesse qualquer contato com ele. Reed concordou, e algo na forma como ele concordou sugeria que ele já havia considerado fazer esse contato. Às 5 horas, a crise havia subido pelo prédio. O departamento jurídico estava no escritório de Evelyn com a carta de demissão, informando que o documento havia sido gerado a partir de um modelo departamental às 8h41 daquela manhã, 59 minutos antes de Adrian registrar sua entrada às 9h40. O setor financeiro estava calculando a exposição, colocando-a bem acima dos $12 milhões, porque 2 compromissos com fornecedores já haviam sido feitos com base no volume inicial do contrato. O Departamento de Recursos Humanos informou que Adrian não havia solicitado um representante, que nenhum havia sido oferecido e que não existia nenhum aviso formal prévio de qualquer tipo em seu arquivo.
As últimas 3 avaliações de desempenho dele estavam no 10º superior do departamento. Todas as 3 carregavam a assinatura de Vanessa Brooks. Vanessa estava sentada em seu escritório de vidro observando o movimento do andar executivo pelo sistema interno de mensagens e entendendo aos poucos que aquilo que ela havia construído não iria se sustentar. Ela havia construído toda a sua posição, sendo a pessoa que entregou a Whitfield. Ela passou a manhã removendo exatamente a única pessoa com quem a Whitfield havia concordado em trabalhar. Não havia nenhuma combinação de palavras que fizesse esses 2 fatos parecerem confortáveis juntos, e ela tinha até o fim do expediente do dia seguinte para encontrar uma. De qualquer forma, às 7 horas, ela foi sozinha ao Marlos, porque 11 pessoas haviam cancelado discretamente e ela não conseguia encarar o 9º andar. Ela sentou no bar por 40 minutos e não pediu uma segunda bebida. Evelyn encontrou Adrien na manhã seguinte, dirigindo até a casa dele às 7h40, porque ele não havia respondido nada e ela tinha acabado com todos os intermediários. Ela ficou na porta da frente usando um casaco que nem havia abotoado e disse a ele que não estava ali como sua antiga empregadora, mas como a pessoa que havia falhado em perceber o que estava acontecendo dentro do próprio prédio. Ele a deixou entrar. Eles sentaram à mesa da cozinha onde o laptop havia estado 27 horas antes. E o café que ela recebeu foi a primeira coisa que alguém da Sterling Hayes havia oferecido a ele em muito tempo. Evelyn contou a ele sobre o anexo, sobre o prazo de Ridge e sobre a exposição que ultrapassava 12 milhões de dólares. Então ofereceu a ele a diretoria do programa, um aumento significativo na remuneração e um pedido de desculpas por escrito na forma que ele quisesse. Adrien ouviu tudo sem interromper, da mesma maneira que havia ouvido Reed falando sobre o cronograma de indenização. Então disse a ela que ela estava entendendo a situação de forma errada. Ele disse que o motivo pelo qual havia assinado a carta não era porque estava sendo demitido. Ele assinou porque ficou naquele corredor por 4 minutos e 30 pessoas que haviam visto ele trabalhar por 4 anos não fizeram uma única pergunta. Não perguntaram o que aconteceu. Não perguntaram por que ele estava atrasado. Não perguntaram o que havia dentro da pasta sobre a mesa. Ele disse que o dinheiro nunca havia sido o problema. O que ele queria durante 4 anos era que o trabalho fosse visível enquanto estava acontecendo. Isso nunca aconteceu. Os 12 milhões de dólares não mudaram aquilo. Apenas tornaram aquilo caro. Evelyn disse que a empresa reestruturaria tudo o que ele pedisse para reestruturar. Adrien disse que empresas se reestruturam quando um contrato está em risco e depois voltam a ser como eram antes. E que ele havia visto aquela situação vezes suficientes para reconhecer o padrão. Ele disse que era grato por ela ter ido até lá. E ele realmente quis dizer isso. Então disse não. Ela pediu que ele pensasse sobre aquilo. Ele disse que havia pensado em pouco mais além disso desde 10h50 da manhã do dia anterior e que pensar não era o problema. Evelyn saiu às 7h50 sem uma resposta. Às 11 daquela manhã, Marshall Reed ligou para Sterling Hayes e pediu para falar diretamente com a presidente do conselho. O conselho da Whitfield havia se reunido mais cedo e autorizado um aviso formal de encerramento sob a seção 14, subseção C, a ser enviado no fim do expediente, a menos que a condição de continuidade fosse cumprida. A carta foi preparada. Ele leu para ela o parágrafo inicial para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o que estava por vir. Então disse mais uma coisa, e falou sem nenhum prazer. Se a Sterling Hayes não conseguisse manter Adrien Carter, a Whitfield pretendia procurá-lo diretamente. Reid disse que aquele homem havia passado 7 meses construindo algo baseado na força do próprio nome e que a Whitfield preferia empregar esse talento a entrar em uma disputa judicial por ele. Evelyn desligou e ficou em silêncio com aquilo. A exposição agora não era mais apenas 12 milhões de dólares e uma reputação danificada. Era a possibilidade real de que a pessoa que aquela empresa havia expulsado na terça-feira estivesse comandando o mesmo programa do outro lado da mesa até o fim do trimestre. No andar de baixo, Vanessa foi convocada para o andar executivo às 11h40 e subiu com uma pasta própria e uma versão dos acontecimentos que havia ensaiado 2 vezes no elevador. Ela disse que Adrien vinha administrando um padrão de problemas de presença havia meses, que a demissão havia sido mútua e que ela havia agido para proteger os padrões do departamento. Evelyn deixou que ela terminasse. Então virou o monitor e mostrou a ela uma única linha dos metadados do documento. Criado às 8h41, registro de entrada às 9h40. Ela fez uma única pergunta a Vanessa. Se ela sabia sobre a ligação com a Whitfield quando colocou a carta sobre a mesa. Vanessa não respondeu. E o silêncio respondeu por ela.
Evelyn a suspendeu naquele momento, com efeito imediato, aguardando uma revisão interna formal, e disse que ela deveria entregar suas credenciais de acesso ao prédio antes de sair do andar. Vanessa disse algo sobre querer apresentar sua posição por escrito. Evelyn respondeu que ela teria essa oportunidade e que tudo o que ela já havia dito estava registrado. Vanessa desceu sozinha e, pela primeira vez, fez a conta que vinha evitando há 2 anos e meio. Ela queria um cargo. Para conseguir esse cargo, ela havia removido a única pessoa da qual dependia o maior acordo da história da empresa. A remoção custaria à empresa mais de 12 milhões de dólares e possivelmente o cliente de forma permanente. E todos os documentos que provavam que ela havia feito aquilo estavam dentro de um sistema que ela não controlava e nunca poderia editar. Sua ambição não havia apenas encerrado a carreira de um homem. Ela havia fechado a mão em torno da garganta da empresa inteira. A revisão começou às 13 horas daquela tarde. Evelyn conduziu tudo pessoalmente com o Conselho Jurídico Geral e o chefe de recursos humanos, porque o prazo era o fim do expediente e não havia tempo para reunir um comitê. Ela deu uma única instrução. Eles não estavam procurando uma conclusão. Estavam procurando a sequência dos acontecimentos. O registro de correspondências veio primeiro. Ele tinha 1.140 itens ao longo de 7 meses, e o padrão ficou visível em menos de 10 minutos. A apresentação na conferência de março. A ligação de acompanhamento. 53 trocas separadas com Marshall Reed entre abril e julho. Todas originadas da conta de Adrien. A maioria enviada fora do horário padrão por causa da diferença de fuso. Nenhuma mensagem em toda a sequência de conversas carregava Vanessa Brooks no campo do remetente. Depois veio o calendário. 4 reuniões com o comitê executivo da Whitfield entre setembro e outubro, todas criadas por Adrien, todas enviadas para a lista de distribuição do departamento, todas recusadas por Vanessa sem sequer serem abertas. A última delas, intitulada Sessão Noturna dos Termos Finais da Whitfield, havia sido recusada em uma sexta-feira à tarde, enquanto ela estava no mesmo sistema, revisando registros de correspondência. A gravação da revisão mensal de setembro foi mais difícil de assistir. O Departamento de Recursos Humanos puxou o arquivo e reproduziu 4 minutos dele. Na gravação, Vanessa descrevia a negociação da Whitfield para o comitê executivo usando a frase "Nosso time desenvolveu" e depois "sob minha supervisão direta". Então, um membro do conselho perguntou quem era o ponto de contato, e Vanessa respondeu que o departamento mantinha o relacionamento. Ela nunca havia dito o nome de Adrien em uma reunião executiva, nem uma única vez em 7 meses. O Conselho Jurídico Geral verificou as 3 avaliações trimestrais anteriores e confirmou. Foi naquele momento que o padrão deixou de parecer apenas descuido. O departamento jurídico puxou o arquivo da conta de Cleveland, o relatório de conformidade da região oeste e os termos renegociados de Phoenix. Em cada um deles, a mesma estrutura aparecia, o trabalho dele na base, o resumo dela por cima, o nome dele nas correspondências, o nome dela nas apresentações. 2 anos e meio disso, consistente o suficiente para constituir um método. A carta de demissão encerrou a questão. Criada às 8h41 da manhã de 15 de outubro, a partir de um modelo departamental preenchido com o número de funcionário e o cargo de Adrien. Adrien havia registrado sua entrada às 9h40. A carta existia havia 59 minutos antes que o homem mencionado nela atravessasse a porta, o que significava que o atraso não havia causado a decisão. Ele havia sido apenas a oportunidade procurada e encontrada. O Conselho Jurídico Geral colocou de forma simples: não havia padrão de problemas de presença, não havia advertência escrita, não havia representante oferecido. Havia um funcionário de desempenho excepcional, com 3 avaliações assinadas e um documento preparado esperando por ele. O Departamento de Recursos Humanos, então, entrevistou os 12 funcionários que haviam participado da conversa no corredor naquela manhã. Gregory Doyle foi o primeiro, porque ele estava dentro da sala. Ele chegou com uma explicação preparada sobre padrões e chegou a cerca de 30 segundos dela antes que Evelyn fizesse uma única pergunta. Adrien havia dito as palavras 12 milhões de dólares em voz alta naquela mesa? Doyle olhou para a mesa à sua frente e disse que sim. Evelyn perguntou o que ele havia anotado. Doyle disse que havia escrito problemas recorrentes de disponibilidade, porque essa era a frase usada por Vanessa, e ele presumiu que ela tinha informações que ele não possuía. Evelyn perguntou se ele havia confirmado qualquer parte daquilo.
Ele disse que não. Ela perguntou se Adrien havia perguntado diretamente a ele naquela sala se aquilo parecia razoável. Doyle disse que sim, e que havia respondido que todos precisavam seguir o mesmo padrão. Nenhum dos 12 havia verificado nada. 4 admitiram que haviam entrado na conversa do corredor sem sequer saber sobre o que a reunião realmente tinha sido. 2 disseram que presumiram que a chefe do departamento deveria ter motivos. Uma mulher disse que havia pensado em perguntar e decidiu que não era problema dela. E então disse, sem que ninguém perguntasse, que havia pensado nisso a cada hora desde aquele momento. Vanessa chegou às 3 horas com o advogado e tentou, pela última vez, manter sua posição. Ela disse que sua intenção havia sido proteger o departamento. Disse que acreditava que os termos da Whitfield estavam completos e que a implementação era apenas uma questão administrativa. Disse que, se soubesse sobre o anexo 4, jamais teria prosseguido. Evelyn disse a ela que Adrien havia mencionado o anexo em voz alta naquela sala de conferências antes de assinar qualquer coisa e que ela havia se recusado a ouvir. Ela disse que o próprio anexo havia sido enviado para Vanessa na quinta-feira e que o comprovante eletrônico mostrava que ele nunca havia sido aberto. Ela disse que a falha não era uma cláusula perdida. A falha eram 2 anos e meio apresentando o trabalho de outra pessoa como se fosse seu e depois removendo essa pessoa no momento em que sua visibilidade se tornou uma ameaça, usando um documento preparado antes mesmo de ele chegar ao trabalho. Então perguntou se Vanessa entendia que o risco não era mais apenas financeiro, porque Reed havia confirmado que a Whitfield pretendia procurar Adrien diretamente. Vanessa também não teve resposta para aquilo. Às 10 horas, Evelyn dirigiu até a casa de Adrien pela segunda vez naquele dia. Ela não levou uma proposta de contrato nem o conselho jurídico. Ela levou uma cópia impressa das conclusões da revisão, 91 páginas, colocou sobre a mesa da cozinha e disse a ele que aquilo pertencia a ele, independentemente da decisão que tomasse, porque era o registro que ele havia dito que não existia. Adrien passou pelas páginas lentamente. O registro de correspondências, os convites recusados, a transcrição da revisão de setembro, na qual seu nome nunca apareceu, a linha dos metadados mostrando 8 e 41. Evelyn disse que não iria pedir para ele voltar, porque já havia pedido 2 vezes e ele havia respondido claramente nas 2. Ela havia ido até lá para contar o que a empresa faria, independentemente de ele retornar ou não. Vanessa Brooks seria demitida por abuso de autoridade e apropriação contínua do trabalho de subordinados. Os funcionários que haviam criado declarações no corredor enfrentariam consequências documentadas, porque um andar que condenava um colega em 4 minutos não era apenas um problema de pessoal, era uma cultura. E o sistema de avaliação que havia permitido que uma chefe de departamento registrasse 3 avaliações de desempenho entre as melhores e depois produzisse uma carta de demissão seria reconstruído, para que trabalhos voltados a clientes fossem atribuídos pelo registro real e não por resumos. Adrien perguntou por que ela estava contando aquilo se não estava pedindo nada. Evelyn respondeu que era porque ele havia dito que empresas se reestruturam quando um contrato está em risco e depois voltam a ser como eram antes. E ela queria que as conclusões estivessem nas mãos dele para que, se isso acontecesse, ele pudesse provar. Foi isso que o fez mudar. E não foi o dinheiro, nem o cargo. Ele disse que tinha 3 condições. Primeiro, o pedido de desculpas teria que ser feito diante de todo o 9º andar, e não em uma carta, porque a sentença havia sido dada em público e não seria corrigida em privado. Segundo, a nova estrutura teria que vincular permanentemente cada relacionamento com clientes ao indivíduo que o construiu, e isso teria que valer para todos os departamentos da empresa, não apenas para o dele. Terceiro, ninguém seria punido por ter aplaudido, porque metade deles havia batido palmas por medo, e ele não tinha interesse em uma empresa que punia o medo. As pessoas que haviam afirmado coisas que nunca verificaram eram uma questão diferente, e ele deixou isso nas mãos dela. Evelyn aceitou as 3 condições. Adrien ligou para Marshall Reed pessoalmente às 4h55, 5 minutos antes do aviso de encerramento ser enviado. Ele não tentou defender a Sterling Hayes. Ele contou a Reed o que havia acontecido, incluindo as partes que refletiam mal sobre a empresa. Então disse que pretendia liderar o programa pessoalmente e que Reed estaria lidando com ele, não com um resumo sobre ele. Reed disse que aquilo era exatamente a única coisa que seu conselho havia pedido desde o início. Ele retirou o aviso às 5. Adrien voltou ao 9º andar na segunda-feira seguinte, 6 dias depois de ter saído dali, e o lugar onde entrou não era o mesmo lugar de onde havia saído.
Ninguém estava na impressora. Ninguém estava na cozinha. 30 pessoas estavam no centro aberto do andar porque Evelyn havia pedido que estivessem ali às 9. E a mesa perto da janela havia sido deixada exatamente como estava por ordem escrita dela, limpa, mas intocada. A pasta da Whitfield estava perfeitamente alinhada no centro, onde ele a havia colocado depois que o jurídico devolveu a cópia. Evelyn não usou a sala de conferências. Ela ficou no mesmo espaço aberto onde Vanessa havia colocado as mãos no encosto de uma cadeira 6 dias antes. Ela disse que, na manhã de 15 de outubro, aquela empresa havia pressionado um funcionário de alto desempenho a assinar uma carta de demissão escrita antes que ele chegasse ao trabalho. Ela disse que não sabia, e que não saber era uma falha dela, não uma defesa. Ela disse que a revisão havia comprovado que Adrian Carter construiu pessoalmente o relacionamento com a Whitfield durante 7 meses, que o acordo assinado o mencionava 11 vezes e que o departamento havia reivindicado o trabalho dele em 3 revisões executivas consecutivas sem jamais mencionar seu nome. Então ela se virou para ele e pediu desculpas diretamente diante de todos. E ela não tentou justificar. Adrian disse poucas palavras. Disse ao andar que não havia voltado pelo contrato, não havia voltado pelo cargo e que havia recusado os 2 vezes. Ele disse que havia voltado porque agora o registro existia e porque esse registro protegeria a próxima pessoa da maneira que havia falhado em proteger Lou. As consequências se espalharam pelo departamento naquela semana. Vanessa Brooks foi removida do cargo de chefe de contas estratégicas e demitida por abuso de autoridade pela criação de um ambiente de trabalho hostil, com as conclusões de apropriação de trabalho registradas permanentemente em seu histórico profissional. Ela não recorreu. Seu advogado leu as 91 páginas e aconselhou que não havia nada nelas que pudesse ser contestado. Gregory Doyle recebeu uma advertência formal por escrito e foi removido das contas voltadas a clientes por 12 meses porque havia assinado um registro de reunião contendo uma acusação que ele nunca tentou verificar. 3 funcionários que admitiram inventar declarações no corredor receberam advertências documentadas. Ninguém foi punido por aplaudir. O programa da Whitfield foi lançado 11 dias depois. Adrian conduziu a primeira sessão de trabalho na sala de conferências do canto onde havia assinado a carta. Não foi sentimental da parte dele. Era simplesmente a sala com a melhor tela. Marshall Reed viajou para participar e, na primeira manhã, apertou a mão de Adrian diante da equipe reunida da Sterling Hayes e disse que seu conselho havia comprometido 12 milhões de dólares com base em um homem que argumentou contra seus próprios advogados às 4 da madrugada. E disse que queria que todos naquela sala entendessem exatamente o quanto aquela empresa quase havia jogado fora. Adrian foi nomeado diretor de programas estratégicos antes do fim do mês, com o acordo da Whitfield respondendo diretamente a ele. Ele aceitou o cargo dessa vez. E o motivo que deu a Evelyn não foi ambição. Ele disse que a pessoa capaz de apagá-lo tinha ocupado um cargo, e que a única proteção confiável contra aquilo era ocupar um também. A nova estrutura entrou em funcionamento na empresa inteira em janeiro. Cada relacionamento com clientes passou a carregar um registro de origem identificando a pessoa que o iniciou, e esse registro não podia ser editado por um chefe de departamento. As revisões executivas passaram a exigir as correspondências originais, e não apenas os resumos. Qualquer documento de demissão gerado por um gerente passou a ser automaticamente enviado ao Departamento de Recursos Humanos com o horário de criação anexado. Uma pequena mudança técnica que existia por causa de uma única linha de metadados, 8h41 da manhã. Vanessa deixou o prédio em uma quinta-feira com apenas uma caixa. E o andar que havia comemorado sua vitória observou sua saída da mesma maneira que havia observado Adrian partir. Ela entendeu perfeitamente a simetria, porque havia criado a cena original. Ela estava a 6 semanas de uma diretoria que provavelmente teria conquistado. Ela tinha 3 avaliações assinadas confirmando que o funcionário de melhor desempenho da empresa respondia a ela, que é a posição mais valiosa que um gerente pode ocupar. E ela havia visto aquilo como uma ameaça, não como um patrimônio. O que ela perdeu não foi apenas uma promoção. Foi todas as promoções depois daquela, em qualquer empresa que algum dia ligasse para Sterling Hayes pedindo uma referência. E o motivo estava escrito em um registro permanente, em uma linguagem que não poderia ser apagada por nenhum resumo. A mesa perto da janela ficou vazia por algum tempo, depois que Adrian subiu de cargo. Ela acabou sendo entregue ao analista júnior, que havia perguntado sobre ela na primeira tarde e que, ao receber a mesa, não disse absolutamente nada sobre a vista.
Em qualquer ambiente de trabalho, o talento pode ser escondido pela inveja durante algum tempo, mas não pode ser negado para sempre. Um bom líder não é aquele que remove as pessoas que são melhores do que ele. Um bom líder é aquele que sabe valorizá-las. E quando a ambição se coloca acima da ética e da justiça, o preço não é apenas uma carreira, pode ser o futuro de todos que estão ao redor.